Olá, salve, salve, beleza? Olá, eu sou Daniel Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal. Barbada para se inscrever, não paga nada e não dói, chega junto e clica aqui no retângulozinho vermelho no canto da tela. O Internacional começou com vitória ao Campeonato Brasileiro, excelente resultado. Esse é o tipo de jogo que já te traz uma obrigação de vitória e isso foi construído pelo time colorado. Mas, além do resultado, é importante falar do desempenho. As coisas não são excludentes. O resultado valeu muito mais do que a atuação colorada. O técnico Eduardo Cudê acabou poupando alguns titulares, jogadores que sentiram, muita gente cobrando nas redes sociais. O Thiago Galhardo deveria jogar. Vocês acham que o Cudê não escalou o Thiago Galhardo? Por quê? Porque chegou a ele a possibilidade até mesmo de um desgaste maior. Contar com ele hoje e correr um risco de lesão, alguma coisa neste sentido. Mas ele mudou o time. E aí, esta é uma situação em que se vê realmente a diferença de titulares e reservas e do próprio trabalho que é feito. Eu não sou um crítico do técnico do Internacional, mas eu passei a ter uma outra exigência pelo que eu estou vendo da volta após a parada muito maior. E essa minha exigência aumentou pelo que eu vi em relação ao trabalho do técnico Eduardo Cudê comandando o time colorado. O Inter joga mais, porém há um limite. E talvez o Internacional tenha atingido o teto antes da parada. Se criou uma expectativa de que poderia fazer algo mais nesta temporada. Eu ainda continuo entendendo que falta qualidade ao grupo colorado. O William Potker é um exemplo disso, um jogador que é limitado, é jogador de uma jogada só. Eu digo limitado em relação a recurso, né? Como uma alternativa. Não passará disso. Ele é um jogador que hoje ele não tem a capacidade para brigar por uma titularidade. Outros jogadores também não foram bem. O Marcos Guilherme, por exemplo, chegou em um determinado momento que eu não entendi o que ele estava fazendo em campo. Eu não entendia o posicionamento dele. Saravia não foi bem. O Inter jogou muito pelo lado esquerdo com Moisés. Aliás, o começo de jogo do Inter foi bastante complicado. O Inter teve dificuldades porque o Coritiba avançou o time. O Coxa jogou um pouco mais no campo do Inter. E aí vem aquela história da posse de bola. O Inter teve 60% de posse de bola. Eu insisto, não vale apenas pegar um dado específico, você tem que entender todo o processo. O que me interessa é a qualidade, não a quantidade. O que adianta ter 60% de posse de bola e não ser um time tão perigoso no aspecto ofensivo? E este é o ponto. O Inter teve dificuldades para jogar, o Inter parou diante de um time modesto em determinado momento da partida. Depois que ele melhorou, ele não conseguiu criar aquilo que se esperava. Por quê? Porque há uma deficiência no grupo colorado. Isso tira e isenta totalmente o trabalho do treinador? Não. E vou citar um exemplo. Praxedes. O Praxedes pode jogar muito mais do que jogou. O grande problema é que ele é pouco utilizado pelo técnico e ele deveria receber mais oportunidades. Eu cito o jogo contra o Sportivo. Por que o Cudê não botou o Praxedes logo no intervalo da partida? Esperou 15 minutos do segundo tempo para utilizar o jogador. Ele precisa jogar porque ele será mais utilizado. A prova disso foi o jogo de hoje. E aí o que acontece? Começa sem ter aquele ritmo que se espera. Então este, eu entendo, é um equívoco do treinador, mas ele não pode ser culpado de todos os problemas. Outro ponto que é importante e que ficou mais nítido do jogo de hoje. O centroavante do Internacional é uma ilha. Ele é uma ilha. Ele é mais jogador do que o time do Inter precisa. E o fato é que ele foi o responsável pela vitória. Ah, Daniel, mas aí chega no Grenal, ele não joga. Ele não consegue fazer gols. Claro que não. Ele é uma ilha. Esse time que tem facilidades contra o Sportivo, tem facilidades contra times do interior e não tem facilidades contra o Grêmio é porque ele enfrenta um adversário de mais qualidade.
E aí, quando se enfrenta um time como o Grêmio, é natural que vá ter a dificuldade. Por quê? Porque há uma limitação. E o centroavante sofre com isso. Ele não é municiado, ele não é tão acionado. Então, este é um ponto que eu entendo não pode ser criticado no time colorado. Ou se for criticado, acho que é uma injustiça. Poder acho que é muito forte. Cada um pode criticar aquilo que quiser, né? Mas eu acho que é forte, porque o Guerreiro ele não é o responsável por isso. O Guerreiro, eu repito, é uma ilha nesse time do Internacional. Tem muita coisa para mudar e a mudança ela não passa apenas por uma questão de escalação. Em alguns casos até eu posso concordar. Por exemplo, o Rodrigo Lindoso tem que ser titular, porque o que eu estou vendo do Musto não recomenda. Não recomenda. Então esta é uma necessidade de mudança no time colorado. No mais, o Inter tem o Saravia, que de repente não tá jogando o que se espera, mas o reserva é o Rodinei, que até não fez um mau Grenal, mas também teve longe de fazer um Grenal maravilhoso. O lado esquerdo é outro problema. Então passa muito pela limitação do grupo. O Inter precisa de mais qualidade e aí contrata o Yuri Alberto. O que seria o Yuri Alberto hoje no momento colorado? Uma alternativa. Nada mais do que isso. Então essa é que é a questão. O Inter consegue um excelente resultado, um grande resultado. Olha, se já tivesse perdido pelas circunstâncias, já ficaria complicado para pensar em algo maior no Campeonato Brasileiro. Quando eu falo maior, eu falo em conquista, já que o Inter está há muito tempo na fila. Mas o resultado veio como se queria que viesse, mas a atuação nem tanto. O que me faz realmente resumir o jogo de que o Internacional foi salvo pelo seu centroavante. Gente, comentários aqui embaixo. Quero trocar uma ideia contigo. Eu estou aqui dando a minha opinião, mas me interessa a sua também, né? Eu não sou o dono da verdade aqui, então eu quero poder dialogar contigo, trocar uma ideia. Aproveita, deixa o teu comentário aqui embaixo. Se não tá inscrito, chega junto, é aqui no canto da tela, Barbada, e mete like no vídeo. Se gostou, dedo no sininho, porque aí você será avisado toda vez que um vídeo novo for postado. E lembrando que segunda às 9 da noite, programa Raio X. Aqui embaixo tem as edições anteriores do programa na íntegra para você acompanhar. Se perdeu uma, duas, três, quatro, cinco ou todas elas não conhece e vai conhecer acompanhando as edições anteriores, tá certo? Fui!